Oi, pessoal, meu nome é Elisa, sou arquiteta urbanista, pesquisadora do Grupo Atlas, trabalho aqui no projeto Avantgarde como bolsista. E hoje eu vou falar para vocês sobre Big Data. Então, Big Data é um componente de conjuntos de dados, né, em grande volume. Então, ele está mudando o mundo onde a gente vive e eu vou falar um pouquinho sobre essa tecnologia para vocês. Então, o que é Big Data? Big Data é um termo usado para descrever grandes conjuntos de dados que são difíceis de processar usando os métodos tradicionais que a gente conhece. Esses dados podem vir de uma variedade de fontes, como sensores, mídias sociais, transações comerciais e dispositivos inteligentes. O que caracteriza a informação em Big Data necessariamente vai ser a quantidade de informação. Então a gente fala dos 5 Vs do Big Data, que são volume, né? Então, o volume é o primeiro V do Big Data e ele vai se referir à quantidade de dados que estão sendo gerados a cada dia. Essa quantidade que é gerada a cada dia é enorme. Estima-se que haverá 175 zettabytes de dados criados até 2025. É coisa pra caramba. Outro V relacionado à velocidade, é o segundo V do Big Data. Ele vai se referir à rapidez com que os dados estão sendo coletados e gerados. Os dados do Big Data estão sendo gerados em tempo real e muitas vezes é necessário processá-los rapidamente para obter insights úteis no tempo relevante para que eles sejam utilizados. Outra questão é a variedade. A gente vai falar aí do terceiro V do Big Data. Ele se refere ao tipo de dados que estão sendo gerados. Os dados do Big Data podem ser estruturados, semi-estruturados ou não estruturados. Os dados estruturados são dados que estão organizados em um formato definido, como tabelas ou bancos de dados. Os dados semi-estruturados são dados que não estão organizados em um formato definido, mas alguma estrutura, como XML ou outro formato. Os dados não estruturados são dados que não estão organizados em nenhum formato definido, como textos, imagens ou vídeos. Então, falando sobre Big Data e sobre essa importância toda, né, a gente ainda tem a questão da veracidade, muito importante hoje no nosso universo. Então, os dados em Big Data devem ser precisos e confiáveis para que eles sejam úteis. Isso significa que os dados devem ser processados da forma correta, também devem ser atualizados regularmente para refletir as mudanças no mundo real. A veracidade dos dados do Big Data é importante por vários motivos. Em primeiro lugar, os dados são usados para tomar decisões importantes, né? Se os dados forem imprecisos, as decisões podem ser erradas, o que pode levar a consequências negativas. Em segundo lugar, os dados são usados para gerar insights. Se os dados forem imprecisos, os insights podem ser falsos, o que pode levar a decisões equivocadas com base nesses dados. Existem maneiras, né, de garantir que a veracidade dos dados em Big Data possam ser validados, né, para verificar essa precisão e essa confiabilidade dos dados. Outra maneira é usar técnicas de limpeza de dados para remover os dados incorretos ou mesmo incompletos. E ainda a gente tem um componente de valor, né? Os dados do Big Data devem ser úteis para tomar decisões, resolver problemas. Isso significa que os dados devem fornecer informações relevantes e úteis. Os dados também devem ser fáceis de entender e interpretar. O valor dos dados do Big Data é importante por vários motivos. Em primeiro lugar, os dados podem ser usados para melhorar a eficiência operacional. Por exemplo, as empresas podem usar dados para otimizar suas cadeias de suprimento, para melhorar o atendimento ao cliente. Em segundo lugar, os dados podem ser usados para desenvolver novos produtos e serviços. Então, por exemplo, as empresas podem usar dados para identificar novas oportunidades de mercado, para melhorar a experiência do usuário. Em terceiro lugar, os dados podem ser usados para prevenir problemas. Então, por exemplo, né, uma empresa pode usar os dados para identificar potenciais riscos ou mesmo detectar alguma fraude, né? Existem várias maneiras de garantir que o valor dos dados do Big Data seja usado de maneira correta, né? Uma delas é identificar os padrões e a tendência dos dados. A outra maneira é usar a visualização de dados para tornar esses dados mais fáceis de entender e interpretar.
Além desses 5 Vs que eu mencionei aqui, as informações em Big Data podem ser também caracterizadas pela sua complexidade. Os dados do Big Data podem ser complexos e difíceis de entender. Isso ocorre por eles serem provenientes de várias fontes, podem ser diferentes formatos e podem ser não estruturados. A complexidade dos dados do Big Data representa um desafio para empresas e organizações que desejam usá-los. No entanto, também representa uma oportunidade para novas tecnologias e insights que podem mudar o mundo. Aqui estão alguns exemplos de como as informações em Big Data podem ser usadas. A gente pode usar isso, por exemplo, para entender como que os clientes estão se comportando e quais são as tendências do mercado. Outra coisa é a questão de melhorar a experiência operacional, desenvolver novos produtos e serviços, prevenir problemas, tomar decisões mais informadas. À medida que o volume, a velocidade, a variedade, a complexidade dos dados continuam a crescer, a informação em Big Data se tornará cada vez mais importante. A gente vai ter alguns exemplos de Big Data e alguns cases, né, que a gente vai apresentar aqui para vocês, e muitos deles estão relacionados a dados de sensores que coletam dados sobre o mundo ao seu redor, como temperatura, umidade, movimento, localização. Esses dados podem ser usados para monitorar o clima, o trânsito e a saúde, por exemplo. Além disso, a gente pode ter dados de sensores, né? A gente pode ter dados de mídias sociais, né? As mídias sociais, elas geram uma quantidade de dados, como postagens, curtidas, comentários. Esses dados podem ser usados para entender as tendências sociais, o comportamento do consumidor e, principalmente, as opiniões públicas. Então, ou seja, são diversos critérios aí que a gente pode utilizar. Dados de transações comerciais também é um outro exemplo. As empresas geram uma quantidade enorme de dados sobre as suas transações, como vendas, clientes, produtos. Esses dados podem ser usados para melhorar o marketing, o atendimento ao cliente, a eficiência operacional. Então, são um universo de possibilidades com quais a gente pode usar o Big Data. Também a gente tem ali dados de dispositivos inteligentes. A gente já falou aqui de IoT, né? Esses dispositivos inteligentes, bem como smartphones, smartwatches, termostatos inteligentes, que coletam dados sobre usuários. Esses dados podem ser usados para melhorar a experiência do usuário final, prevenir problemas, fornecer insights sobre o comportamento humano. Então, essas são aí várias aplicações que a gente vê o uso do Big Data no nosso dia a dia. E como é que o Big Data pode efetivamente ser usado, né? Ele pode ser usado para uma variedade de propósitos, que a gente poderia mencionar. Análise de negócios, né? Análise por Big Data pode ser usado para entender os clientes, as tendências do mercado, o desempenho da empresa. Isso pode ajudar as empresas a tomar decisões melhores e a melhorar os seus resultados. A gente pode também ter o desenvolvimento de produtos a partir, né, do entendimento das necessidades do cliente para testar novos produtos e serviços a partir de Big Data. Isso pode ajudar as empresas a criar produtos que o cliente deseja e precisa. O Big Data ainda pode ser usado para fornecer insights sobre o mundo ao nosso redor. Isso pode ajudar as pessoas a tomar decisões melhores sobre a vida, seu trabalho, seu futuro. O Big Data e o mapeamento de árvores e cidades e corredores verdes. Como é que a gente pode usar essa tecnologia para melhorar a qualidade de vida de várias maneiras? Uma delas é o mapeamento de árvores dentro da cidade, né? As árvores e os corredores verdes são importantes para a cidade por vários motivos. Eles ajudam a melhorar a qualidade do ar, a reduzir o ruído, a regular a temperatura, fornecer sombra e habitat para a vida selvagem. O Big Data, então, ele pode ser utilizado para localizar e mapear essas árvores e corredores verdes de várias maneiras. Uma maneira é usar dados de sensores de IoT, né? Os sensores de IoT podem ser usados para coletar os dados sobre a localização, saúde e espécie das árvores. E esses dados podem vir a ser usados para criar mapas mais precisos de árvores e corredores verdes.
Outra maneira que a gente pode usar o Big Data para mapear árvores e corredores verdes é usar dados de imagens, né? A partir das imagens de satélites aéreas e imagens aéreas, a gente pode identificar as árvores e corredores verdes. Esses dados podem ser usados para criar mapas de alta qualidade de resolução de mapas de árvores e corredores verdes. Isso pode ajudar, né, a tomada de decisões em cidades sobre o planejamento urbano. E as cidades podem usar esses mapas para identificar áreas onde é necessário plantar mais árvores ou proteger os corredores verdes existentes. Nesse material a gente vai ter alguns exemplos, né, específicos sobre cases onde o Big Data está sendo usado para mapear cidades e suas informações importantes de infraestrutura com o mapeamento de árvores e corredores verdes. À medida que a tecnologia de Big Data continua a se desenvolver, podemos esperar ver ainda mais aplicações inovadoras de Big Data para mapeamento em cidades inteligentes. E o futuro do Big Data? Ele ainda está na sua infância, né? Mas tem o potencial de revolucionar o mundo. À medida que a tecnologia continua a se desenvolver, o Big Data se tornará cada vez mais comum, né, em nossas vidas, no nosso dia a dia, tendo potencial para se transformar as nossas vidas de uma maneira mais eficiente, mais segura e mais informativas, né? Ele também tem o potencial de criar novos modelos de negócios, oportunidades econômicas e uma série aí de novas tecnologias com essa quantidade de dados que a gente tem no dia a dia. Então é isso, Big Data é uma tecnologia poderosa que está transformando o mundo e à medida que a tecnologia começa a desenvolver, isso vai ter mais impacto nas nossas vidas. Urban Vegetation Monitoring é um dos nossos cases aqui que a gente quer apresentar. Então, esse case vai tratar sobre um projeto que foi feito na França e que ele usa Big Data para mapear árvores e corredores verdes em cidades. Então, isso pode ser usado para apoiar as cidades e urbanistas para um inventário do estado ecológico do território. Então, como é que funcionou esse projeto, né? O Urban Vegetation Monitoring é um projeto que foi desenvolvido na França, como eu disse, que tem o objetivo de apoiar cidades e planejadores urbanos na obtenção de um mapeamento detalhado do estado ecológico do território. Esse tipo de tecnologia, né, abrange desde a avaliação de políticas de esverdeamento urbano, a modelagem de clima, né, impactos ambientais decorrentes do desenvolvimento atual e o futuro das cidades. Além disso, o projeto visa fornecer informações cruciais sobre a qualidade de vida no meio ambiente para orientar as atualizações dos planos diretores municipais em qualquer cidade do mundo. Eles têm um software e um sistema de informações geográficas, mais conhecido como o sistema GIS, onde é possível a gente avaliar as políticas de esverdeamento das cidades, modelagem de impacto de clima e impactos ambientais no desenvolvimento urbano, né, tanto atual quanto futuro, fornecer informações sobre a qualidade de vida, do meio ambiente, para subsidiar atualizações de planos diretores, né. Então, são algumas das aplicações. Esses mapeamentos urbanos são utilizados dados de sensores, IoT, imagens de satélite aéreas e outras fontes. Isso foi um case desenvolvido pela CareMap, implementado numa cidade francesa em 2020. Né? Essa cidade ela recorreu a essa aplicação para obter um mapeamento de alta resolução de toda a infraestrutura verde da cidade em instalações públicas e privadas em 2020. Essa solução foi usada para fazer um mapeamento dos zoneamentos climáticos das cidades, mapeada na vegetação, características morfológicas urbanas, cruzado com a tomografia de satélites para identificação de ilhas de calor urbanas. No geral, o mapeamento de infraestrutura verde tem sido utilizado frequentemente. Desde sua entrega, tornou-se uma fonte de dados de referência para a cidade e para os seus fornecedores, né? Por exemplo, em estudos de planejamento territorial ou até mesmo paisagismo. Por enquanto, né, os resultados foram a recomendação de implementação de árvores e auxílio para a criação de parque oásis nas escolas da cidade. Então, foram alguns dos avanços aí conquistados através dessa tecnologia.
As árvores, né, dentro da França, né, chegam a pelo menos 36 mil exemplares. E os dados brutos que estavam disponíveis há anos em fotografias aéreas de alta resolução pelo Instituto Nacional Geográfico nunca tinha sido processado por uma plataforma sintética. Na maioria das vezes, mesmo as autoridades locais só tinham acesso a dados demasiado simplificados. Ou seja, na melhor das hipóteses, apenas também os espaços públicos contavam nesses levantamentos. Por isso, essa empresa decidiu aí levantar a vegetação urbana de uma forma mais acessível a todos, né? Tentando possibilidade de ler e compreender graças à visualização de dados com indicadores simples, como a taxa de cobertura arbórea, a taxa de cobertura arbórea per capita, em diversas cidades aí francesas. Então, eles lançaram esse projeto que é conhecido como Nossas Cidades Verdes. Esse projeto, ele procura entender um pouco melhor do papel das árvores na cidade, né? Então, ele ilustra a capacidade de utilizar as técnicas de inteligência artificial, especialmente modelos de aprendizagem profunda, baseado em redes neurais para processar rapidamente um enorme volume de dados. Nada menos que todo o conjunto de dados ortográficos de 20 centímetros, levantados aí, mais de 20 terabytes que foi processados em tempo recorde. Esse esforço deles, né, foi feito ali com 2 objetivos, né? Eles focaram ali em desenhar uma ferramenta, né, que fosse de interesse público, né, e também responder o desafio de oferecer a todos a oportunidade de conhecer melhor a sua área, né, a sua cidade, as suas árvores, vendo aí o papel essencial que as árvores desempenham na cidade. Então, essa foi a plataforma que ofereceu o primeiro mapeamento completo de vegetação urbana em toda a França, né? Com números simples, o site permite avaliar a natureza da cidade em todos os municípios do país e compará-los entre si, né? Qual a cidade que tem mais verde ou não, atendendo aí diversos territórios franceses, né? E o que mais que a gente pode aprender aí desse projeto? O que eles descobriram, né? Que as comunidades careciam de dados abrangentes sobre a vegetação urbana, né? Eles tinham principalmente dados sobre o espaço público, embora a gente saiba que grande parte do patrimônio arbóreo ele esteja presente no espaço privado, né? Ou seja, os dados excessivamente simplificados às vezes não permitem representar toda a complexidade da rede verde urbana, né, que vai ser composta tanto por espaços públicos e privados. Para além aí de uma análise baseada em dados generalizados ou inconsistente, eles decidiram que eles iam cartografar a vegetação arbórea, que estava visível nas fotografias adquiridas pelos aviões do Instituto Geográfico Nacional. Então, o que eles fizeram, né, com esses dados, de uma forma mais exaustiva do que os padrões nacionais europeus, né, seria a leitura desses dados de forma a considerar os espaços públicos e privados, né, e permitir também realizar um estudo completo da rede verde urbana, né? Foram todas essas questões aí que foram abordadas. E depois de, claro, revisar, né, esse projeto numa primeira versão, que foi publicada em 2019, essa plataforma ainda passou por uma reformulação em 2023 e passou a incluir também, né, os mapas e figuras, né, e a participação de áreas gramadas em sua análise, né, que são áreas ali que de repente podem ter uma contribuição quanto à permeabilidade urbana. A natureza na cidade e a preservação e o desenvolvimento da vegetação urbana consiste em um grande desafio para as cidades, né? A proteção da biodiversidade, o sequestro de carbono, filtragem de poluentes, impacto no bem-estar e na saúde, né? Então tudo isso tem também, né, é importante, mas sobretudo a mitigação do calor nas cidades, que se intensifica de ano para ano, né, sobre o efeito da desregulamentação climática, que a gente tem muito ouvido falar
ultimamente, né? Então isso é uma temática importante no âmbito da vegetação urbana das cidades. E para combater o fenômeno das ilhas de calor urbana, o papel da vegetação é preponderante, né? Que a gente pode ver mencionado até no painel intergovernamental sobre as alterações climáticas, mais conhecido como IPCC, na nota sobre áreas urbanas, né, no seu 6º relatório, que foi publicado aí em agosto de 2021. Então, plantar árvores, né, passa a ser uma solução simples e eficaz, né, para permitir que as metrópoles lutem contra as ondas de calor. E explica também o coletivo das grandes metrópoles mundiais, né, com o C40, né, que é um grupo ali das cidades mais sustentáveis, né, que foi publicado em 2021. Para atuar nessa área de comunidades, devem, no entanto, ter um diagnóstico preciso em mapas numéricos do estabelecimento da vegetação no território, né? Então, esse projeto, né, de Nossas Cidades Verdes é uma resposta para essa questão que foi colocada aí nesses desafios. E aí, qual foi a metodologia que eles usaram para identificar esses espaços verdes urbanos, né? Eles utilizaram as fotografias aéreas em alta resolução, disponíveis como dados abertos, né, no portal do Instituto Geográfico Nacional. Essas fotos foram tiradas ali entre 2020 e 2022 e elas permitem visualizar todo o território com uma resolução de 20 centímetros, né, tendo um pixel de imagem correspondente a 20 centímetros por 20 centímetros no solo. Isso mostra com precisão os detalhes dos elementos vegetais, qualquer que seja o seu contexto, tanto seja um ambiente público ou privado. O seu tamanho, a sua estrutura, e em particular para as árvores, né, em grupo, ou em alinhamento, ou isoladas. Então a gente consegue ter uma dimensão muito detalhada desse mapeamento. Esse trabalho, né, que foi feito para esse projeto, ele desenvolveu um método original baseado em inteligência artificial para contextualizar e extrair automaticamente a vegetação dessas fotografias aéreas. Então, o que eles utilizaram, né, foram técnicas inovadoras de aprendizado de máquina para, principalmente a partir dos mais recentes avanços tecnológicos, né, em aprendizado profundo, essas técnicas permitem que um programa de computador detecte automaticamente uma árvore ou uma área gramada a partir de um conjunto de amostras que foi ensinado a reconhecer. Então, ele passa a fazer essa leitura automática dessas imagens. E quais são as vantagens, né? De uma maneira mais global, né, esses dados podem estar disponíveis em todo o território nacional de uma forma homogênea, né, porque as fotografias aéreas, elas respeitam as mesmas características. Outra questão ali é o objetivo, porque se trata de uma preservação sobre uma fotografia, né, e não um inventário realizado por terceiros, né, com uma outra interpretação. Os mapas e estatísticas da vegetação urbana que aparecem nesse projeto, eles cobriram duas áreas distintas, né? Por um lado, as áreas urbanas, definidas na norma europeia, eles calcularam, por exemplo, a porcentagem de cobertura arbórea, né? Ou seja, a superfície de árvore ou copa vista do céu, em comparação com a superfície da área urbana. A percentagem de cobertura vegetal, ou seja, a superfície vegetada, espaços verdes no solo mais a copa, em comparação com a superfície da área urbana. E outro ponto foi a área arbórea por habitante, né? Ou seja, a área arbórea ou copa vista do céu em uma área urbana em comparação com a população total da cidade. Por outro lado, as cidades na totalidade, dentro dos limites administrativos, foram calculados, né, a porcentagem de cobertura arbórea, né, ou seja, a cobertura aérea da copa vista do céu, em comparação com a área total da cidade, estimativa de absorção de carbono pelas árvores, através de metodologia adaptada do trabalho, né, de
uma pesquisadora, né, que foi muito importante. E importante referir que as fotografias aéreas processadas foram adquiridas em datas diferentes, né? Variaram ali entre mais ou menos 5 anos a mais ou menos. Então pode ser que não tenha ali captado algum desenvolvimento mais recente realizado pelos municípios. Além disso, as iniciativas de revegetação são projetos de longo prazo, né? Pelo que as alterações podem não ser visíveis nas fotografias aéreas até vários anos após a sua implementação. Mas, de qualquer forma, esses resultados refletem mais uma síntese das políticas de planejamentos anteriores a médio e longo prazo. Por fim, né, nesse projeto que a gente pode ver que eles apresentaram resultados do processamento diretamente na saída do aprendizado de máquina, mas não foram consolidados manualmente. Isso pode resultar em algum erro ocasional que pode ser reportado aí para a plataforma. Graças à inteligência artificial, a exploração massiva de dados geográficos abre um novo campo de possibilidades para responder a desafios ambientais e climáticos do território, né? Então, essa empresa operacionalizou, industrializou essa abordagem para que pudesse oferecer às comunidades serviços especializados que permitam avançar ainda mais rapidamente nesses assuntos, né? Promover dados abertos para torná-los uma alavanca poderosa para a eficiência das políticas públicas ambientais, né, nesse projeto foi uma questão fundamental, né? Ela é uma ferramenta de utilidade pública para que todos conheçam melhor o seu território e tenham mais consciência do papel da vegetação na cidade. E ilustrar o know-how da experiência, né, reconhecidos pelos serviços intervenientes públicos e privados do territórios, a fim de ter um apoio eficaz, desenvolvimento sustentável e resiliente das cidades. A vegetação da cidade é muitas vezes considerada como a dos espaços públicos, né? Parques, canteiros, flores, fileiras de aves, né? No entanto, a grande parte da vegetação urbana ela está em territórios de espaços privados, né? Saber dessa delimitação de arbustos, árvores, né, nas propriedades privadas que estão repletas de plantas que não constam nos inventários por falta de dados. Então, ter uma ferramenta que possa avaliar toda essa população vegetal e avaliar o seu desenvolvimento é fundamental. Em 2020, foi feito um acordo, né, com o levantamento da França, né, e tinha ali pelo menos 75% de população vegetal em áreas privadas, né? Em 2020, de acordo com o Instituto Francês ali de Estatística Pública, a França tinha 53 milhões de habitantes urbanos, sendo que mais de 75% da população, e esse valor poderia ser revisto, né, em baixa nos próximos anos. Mas, embora viver na cidade ofereça muitas vantagens, a vida urbana também pode revelar-se de uma outra forma, né, como uma fonte de estresse ou gerar problemas de saúde. Então, os habitantes das cidades fogem cada vez mais dos centros urbanos em busca de um novo equilíbrio, né, seja no campo, ou num ambiente mais calmo e saudável, ou coisas do gênero, né. Os riscos para a saúde, o desconforto provocados pelo tempo quente e a recente crise sanitária apenas estão acelerando aí esse êxodo urbano. Então, essas grandes aglomerações devem adaptar-se e definir melhor, né, as características da cidade que a gente vai querer para o nosso amanhã. E o desafio é garantir uma qualidade de vida agradável aos habitantes das cidades, protegendo a biodiversidade circundante, né, as árvores e toda essa área verde aí que a gente tem disponível. Para dar nova vida às novas cidades, agora é crucial a gente encontrar uma forma de tornar nossos ambientes urbanos mais verdes e de uma forma mais inteligente. Então, o que a gente pensou, né, na identificação da vegetação através do método de inteligência artificial utilizado por essa empresa, fazendo esse mapeamento da vegetação, né, na cidade, foi possível ali que a cidade
tivesse um espaço sensível, né? E que muitas vezes ali tem outras questões relacionadas à estrada, infraestrutura, zonas industriais ou casas que deixam frequentemente pouco espaço para vegetação. Essa tendência, né, de paisagismo difícil coloca vários problemas, entre os quais o aumento do volume de águas de escoamento, o que leva diretamente a maiores riscos de inundação, né? Então, ao mesmo tempo, isso impede a infiltração de água e aumenta a dispersão de concentração de partículas poluentes. Esses espaços costumam ser cobertos por materiais porosos também e de cores escuras, né? Isso implica em uma reflexão baixa, né? Ou seja, ela absorve mais luz do que reflete, né? Em outras palavras, essa superfície armazena energia durante o dia e liberam na forma de calor à noite. Isso contribui de uma certa maneira para o aumento da temperatura do solo, né? E do ar também. Isso acaba ocasionando, né, com essa permanência elevada de temperatura à noite e retardamento da temperatura da cidade, a gente tem o fenômeno das ilhas de calores urbanos, né, que criam diferenças significativas de temperatura entre o centro da cidade e as periferias, incomodando todos os seus residentes. A arquitetura das cidades, especialmente a dos edifícios, né, a altura dos edifícios e a configuração das ruas, elas vão desempenhar um papel importante na obstrução da circulação do ar. Então, quando a gente fala aí de cidade, elas acabam criando massas de ar quente no seu interior. E, além disso, a densidade urbana e a concentração dos transportes também contribui para o aumento da poluição e da sua condensação, e que, por sua vez, aumenta ainda mais o efeito do calor. Então, tudo isso, né, aliado a talvez uma falta de vegetação na cidade, acaba tendo ainda mais consequências prejudiciais tanto para as pessoas quanto para a biodiversidade. Então, do ponto de vista ecológico e de saúde pública, a necessidade de modificar as nossas cidades, né, integrando os atuais desafios climáticos, ela acaba se somando, né, aos desafios econômicos e sociais e passa a ser agora aí uma questão de muita urgência, né, de uma emergência. E por que a gente tem aí que pensar em cidades mais verdes, né? Clima mais ameno, com uma cobertura vegetal, né, pode afetar o clima urbano, porque faz menos calor debaixo de uma árvore que debaixo de um guarda-sol, né? Então, vários fenômenos aí participam do resfriamento do clima local. Em primeiro lugar, a sombra projetada pela árvore, ela atenua a passagem da radiação solar, o que reduz as temperaturas de uma forma superficial, né? E também a dos edifícios. Então, as árvores, quando bem posicionadas, elas podem melhorar o isolamento da moldura, reduzindo assim o consumo de energia. A vegetação em desenvolvimento absorve parte da luz incidente para transformá-la em energia, enquanto reflete o restante. Dependendo das variedades presentes, uma floresta pode refletir até 20% da luz incidente. Outro fenômeno também que a gente pode mencionar é a evapotranspiração. Essa palavra se refere ao processo pelo qual a atmosfera recebe água da transpiração das plantas e da evaporação do solo também. O calor latente da vaporização é a quantidade de calor necessária para transformar um material de líquido para gás, né? E dependendo da temperatura do material, neste caso da água, o calor latente varia, né? Quanto mais quente a água, mais rápido será o processo, né, que está ali de troca de temperatura.
e à medida que evapora, a água umedece o ar e esfria a atmosfera. Este fenômeno é tipicamente observado em grandes florestas, onde a evaporação da água é tão forte que volumes de águas aparecem na forma de vapor, chamados de rios voadores. Como verdadeiros condicionadores de ar naturais, as árvores têm, assim, a capacidade de reduzir o fenômeno das ilhas de calor urbanas. Bom, e aí agora a gente vai falar um pouco do mapa de calor de ilha urbana, né, que foi desenvolvido ali por essa empresa, né? Então, o que acontece, né, eles fazem o mapa da vegetação, elaborado a partir da análise do solo. Depois eles fazem um mapa sobre a termografia baseada nas imagens de satélite. E essa abordagem ajuda a localizar as ilhas urbanas de calor e frio a nível de cidade ou distrito. E a gente pode compreender da onde isso vem, né, da onde isso está ocorrendo. Durante a fotossíntese, as árvores absorvem o gás carbônico, né, um dos principais gases de efeito estufa, e liberam oxigênio, ou O2, aí, necessário para o nosso corpo, né. As árvores também são excelentes filtros contra as emissões de gases de escape dos motores, né, e que são aí gases de efeito estufa, então, como partículas finas de óxidos e nitrogênio. Essas partículas são fatores de risco para a saúde, nomeadamente para as doenças pulmonares e cardiovasculares. Então, todas essas são preocupações, né, que podem ser evitadas através das árvores. No entanto, embora as folhas coletem partículas, elas também liberam umas outras partículas, né? De fato, as árvores liberam compostos orgânicos voláteis, que a gente conhece como VOC, incluindo hidrocarbonetos como isopreno, né? Sob os raios solares e com contato com óxidos de nitrogênio e da atmosfera, o isopreno se transforma em ozônio, elemento crucial da estratosfera para proteção contra os nocivos raios ultravioleta. Torna-se poluente quando está nas camadas mais baixas da atmosfera, né, que seria a troposfera, causando aí desconforto, irritação respiratória. Deve-se, portanto, ter cuidado com a escolha e localização das diferentes variedades, né, para prevenir esse efeito. Através do solo, as árvores também podem filtrar poluentes urbanos, né, e agrícolas. Então, por exemplo, taludes, né, e alguns elementos aí da paisagem podem ser constituídos por plantas que absorvem e filtram os poluentes. Através de suas raízes, elas evitam a propagação, né, da água de certos poluentes. Então, também é um recurso aí da vegetação. Protegendo a biodiversidade, né, a árvore ela é um que a gente chama de biotopo, né, um ambiente com propriedades biológicas homogêneas que abriga diferentes espécies, né, como animais, plantas, fungos e micro-organismos. O seu papel é fundamental na luta contra a extinção de espécies. O crescimento global, né, do aquecimento global e a destruição do meio ambiente e a poluição, então, estão entre os principais fatores por trás do desaparecimento de espécies. Bom, eles produziram um mapa de vegetação em altíssima resolução, né, tanto em cidades como em subúrbios, né, diferenciando 3 classes, né, a componente arbórea, arbustiva e herbácea. Os mapas foram realizados a partir de ortofotografias e reconstrução fotométrica para identificação da altura das plantas. Então, o que a gente pode observar, né, que a identificação em escala precisa da vegetação, através da vista aérea, né, que eles fizeram da cidade, ela contribuiu para o mapeamento dessa vegetação, né, de uma maneira que a gente possa identificar vários níveis, né, de vegetação conforme a altura. Esses documentos, eles proporcionam um conhecimento aprofundado da vegetação da área e de sua evolução ao longo de 3 anos.
eles são complementados por um índice de vegetação percebido, né? Ou seja, uma proporção objetiva da vegetação vista por um transeunte, né, ou um usuário caminhando em qualquer rua da cidade. A sua utilidade é dupla, não só obter informações sobre como os habitantes percebem fisicamente, né, a ecologização de um bairro ou de uma rua, mas também compreender melhor, né, as expectativas dos cidadãos, né, em relação à parte da vegetação. E sobre esse caso, né, ele tem o potencial de ter um serviço de informação geográfica, que eu sigo, que é cada vez maior, multiplicando as possibilidades de análise. Os dados coletados por essa empresa, eles são processados e enriquecidos internamente com outras informações. E ferramentas de medição, índices são criados para comparar os municípios entre si. É também uma forma de interagir com a autoridade metropolitana e fomentar o pensamento do planejamento urbano. Na verdade, esses dados podem ser usados, né, até mesmo para monitorizar o cumprimento, né, das regras de planejamento urbano, para implementar, por exemplo, políticas mais específicas para a indústria, ou mesmo levar conteúdos de estudos orientados para o clima, né, sobre a COP. E os dados eles podem também ser utilizados em uma variedade de campos, né, se ajustados a especificidades territoriais, para produzir diagnósticos personalizados de alguma maneira, né, e em grande escala. E qual que é o futuro ali do planejamento urbano, considerando esse tipo de ferramenta, né? O que a gente pode esperar? Primeiro, que a natureza da cidade e a biodiversidade sejam melhor tidas em conta. Uma ilustração perfeita dessa abordagem são experiências, né, onde pode ter surgido também parques naturais no coração da cidade, né, por causa desse monitoramento. No entanto, isso pode exigir algum tempo, né, para se desenvolver com as políticas públicas e também a participação privada, né, trabalhando em conjunto. Não é uma forma de controlar o que esses intervenientes privados fazem, mas o que acontece às suas propriedades, isso pode ser planejado, né? Então, construir as cidades do amanhã levará tempo para reconstruir as infraestruturas e rever os nossos estilos de vida e conseguir também a aceitação dessas mudanças. Mas tudo isso pode ser feito através de planejamento urbano, né, com as imagens de satélite para cidades mais verdes. Essa é a intenção, né, de usar essa ferramenta para um diagnóstico de apoio à decisão para cidades sustentáveis através do mapeamento do uso do solo, da vegetação e do clima. Então, isso tudo pode ser feito através dessa metodologia. A gente vai ver agora o case do Ecotem Urban Comfort. Ele fez o Urban Heat Vulnerability Map, que seria um mapeamento das ilhas de calor, né, que pretende identificar as áreas mais vulneráveis a eventos extremos de calor e, portanto, maximizar o impacto da implementação de estratégias de mitigação de calor. Com esse sistema, né, de simulação microclimática urbana, ele vai auxiliar as cidades a determinar as estratégias mais eficientes a serem adotadas para criar a resiliência urbana. Então, o que a gente pode esperar de uma ferramenta como essa que foi desenvolvida na República Tcheca é um mapa de aquecimento, né, de vulnerabilidade urbana para aquecimento extremo. Então, esses mapas de vulnerabilidade ao calor urbano desenvolvido para os municípios da cidade, eles são capazes de identificar não apenas onde estão localizadas as áreas, né, que são mais quentes, mas também onde estão localizadas as pessoas mais vulneráveis da cidade.
Além disso, são capazes também de visualizar o estado atual da capacidade adaptativa ao calor extremo, com base na disponibilidade de vegetação, na saúde pública dos corpos hídricos e etc. Né? Então, portanto, a gente pode identificar onde desenvolver projetos de mitigação de calor, por exemplo. Ao ajudar a cidade a priorizar as suas ações, esse mapa ele maximiza a eficiência dos esforços da cidade para se tornar mais resiliente. O que a gente pode ver também, a partir desse monitoramento, outras questões, né, que são voltadas para a cidade do futuro podem ser analisadas. Né? Então, o que a gente vê através desse material é que utilizar essas ferramentas para a construção de cidades sustentáveis, elas premiam ali a utilização, né, e com potencial para capacitar o que a gente pode chamar de promotores urbanos, né, para construir as cidades de uma maneira mais resiliente para o futuro. Né. Dentre as considerações, a gente pode citar aí a avaliação da vulnerabilidade ao calor urbano, com a identificação desses pontos críticos que permitem que os decisores implementem estratégias de mitigação de calor mais eficientes, né, sem dúvida, para proteger os cidadãos e também proporcionar um ambiente urbano mais agradável. Outra questão que a gente pode ver, né, através dessa aplicação são as simulações de microclima urbano. Então, a avaliação dos impactos microclimáticos dos potenciais projetos urbanos, eles ajudam a cidade a determinar, de uma certa maneira, as estratégias que serão mais eficientes a adotar para criar resiliência na cidade. Então, a pergunta que fica, né, será que a sua cidade é resiliente? Hoje, a maioria das grandes cidades metropolitanas do mundo enfrenta numerosos problemas relacionados às alterações climáticas. Para evitar essas consequências indesejáveis, eles desenvolveram essa ferramenta, né, que de certa maneira ajuda as cidades a agir o mais cedo possível, né, de uma forma a se adaptar aos efeitos das alterações climáticas e às suas consequências. Então, outras questões aí que eles trabalham, né, índices de cidades resilientes ao calor, é um novo índice global que destaca as cidades mais vulneráveis do mundo quando se fala de eventos de calor extremo. Né? Então, a gente pôde ali vivenciar já em alguns momentos o resultado desse aquecimento extremo em várias cidades, inclusive no Brasil, que fomentam a utilização de uma ferramenta como essa. O case da CleanWatts, ele trabalha com comunidade de energia renovável, né? Uma solução que vai visar ali oferecer benefícios econômicos, sociais, ambientais aos usuários finais, além de capacitar a participação ativa dos cidadãos nos mercados de energia. É uma solução de um sistema operacional baseado em nuvem modular, interoperável e localizado, projetado para gerenciar comunidades de energia em todo o mundo, gerenciando os fluxos e comércios de energia, bem como os ativos de energia, distribuídos para aumentar o autoconsumo coletivo. Né? Então, ele fornece agregação de ativos flexíveis para balanceamento, participação em mercados, podendo também agregar geração para participar de mercados de energia. Então, os usuários finais, residenciais ou comerciais, eles recebem aplicativos para monitorar e gerenciar fluxos de transações de energia. Kiplo Energy Communities, ela é uma plataforma que foi desenvolvida para comunidades de energia renovável de alto consumo coletivo. Mas o que é uma comunidade de energia renovável? Ela é uma comunidade de energia renovável que reúne residentes e organizações locais para produzir, partilhar e consumir energia limpa em comunidade. Essa comunidade ela é formada tanto por consumidores que produzem e usam energia, como consumidores que consomem energia. Normalmente, uma organização local com grande espaço na cobertura
na cobertura, ela vai atuar como um prosumo, instalando ativos de energia renovável, como painéis solares, e produz um excedente de energia limpa. O prosumidor usa uma parte de energia e divide com outros membros da comunidade local. Todos os membros da comunidade de energia, eles vão se beneficiar, né, com os preços de eletricidade mais baixos e de maior independência energética, ao mesmo tempo que eles vão proteger o meio ambiente. Então, essa plataforma, ela realiza ali uma gestão de energia que permite maximizar a eficiência da energia pela comunidade, gerar ali reservas de energia e desbloquear novas formas de gerar receita através da geração de energia limpa. Então, tudo isso é possível com essas comunidades de energia que são desenvolvidas por essa plataforma.